Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Pompeu aqui, a gente vai trabalhar agora a aula 20 do setor C, tudo bem? O tema da aula de hoje é função quadrática, e função quadrática é o nome que a gente dá para funções cuja expressão, cuja lei de formação seja um polinômio do segundo grau. Então, a lei de formação dessa função vai ser alguma coisa do tipo a vezes x quadrado mais b vezes x mais c, certo? Esses a, b e c podem ser quaisquer números reais, não tenho nenhuma restrição sobre que número pode aparecer aí multiplicando e dividindo, certo? E claro, o a tem que ser diferente de zero, né? O a não pode ser zero, porque se o a fosse zero, o x quadrado sumiria e na verdade a expressão não seria de segundo grau. Tudo bem? Para a gente visualizar melhor como é o gráfico desse negócio, eu vou usar como exemplo a função f de x igual a x quadrado. E ó, a gente vai rabiscar, certo, o gráfico dessa função, chutando alguns valores de x e observando quais são os respectivos valores de y. Então, ó, eu vou estudar o que acontece com a função quando x for menos 2, quando x for menos 1, quando x for 0, quando x for 1 e quando x for 2. Ó, se eu pegar x igual a menos 2, certo? Eu estou olhando para y igual a f de x. A minha coordenada y do gráfico, ele vai pegar o valor de x ao quadrado. Se o x for menos 2 ao quadrado dá mais 4. Se o x for menos 1 ao quadrado dá mais 1. Se o x for 0, 0 ao quadrado dá 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. E se o x for 2, 2 ao quadrado dá 4. Veja só, isso quer dizer que a minha função ela vai passar pelo ponto que tem x igual a menos 2 e y igual a 4. Ela vai passar pelo ponto menos 2, 4. Ela vai passar pelo ponto menos 1, 1, pelo ponto 0, 0, pelo ponto 1, 1 e pelo ponto 2, 4. Então, vamos marcar esses caras. Ó, menos 2, 4, no meu gráfico vai ser esse ponto aqui. Menos 1, 1, no meu gráfico vai ser esse ponto aqui. 0, 0 é a origem, certo? 1, 1 é esse cara aqui. E 2, 4 tá aqui. Tudo bem? Então, entre outros pontos, claro, a função tem infinitos pontos, certo? Para cada valor de x que eu colocar aqui, são infinitos números reais que podem serem substituídos aqui, eu tenho um valor diferente de y, mas eu sei que ela passa por esse 5. Isso me sugere um formato de gráfico que é esse daqui. Repara o seguinte, apesar de a função afim ser uma função cujo gráfico é uma reta, certo? Quando eu troco o expoente desse x, quando agora eu falo de x ao quadrado, o gráfico ele fica curvo. E o nome dessa curva é parábola. Beleza? Gente, algumas coisas que são importantes de a gente observar sobre esse novo formato de gráfico, sobre essa nova figura geométrica que a gente está encarando aqui. A parábola é uma figura que é simétrica. Quando eu pego e traço essa reta verde aqui, eu divido a minha parábola em duas metades que são reflexo uma da outra, certo? Em duas metades espelhadas. Isso quer dizer que a minha parábola ela exibe simetria axial e
que essa linha verde que eu tracei é um eixo de simetria da minha parábola. Tudo bem? Gente, para essa parábola que eu desenhei, o eixo de simetria é o eixo y, mas claro, não precisa ser essa regra para todas as parábolas, tudo bem? Vai depender da posição dessa parábola em relação ao plano. Esse eixo de simetria pode estar mais para a direita, mais para a esquerda, não é uma regra que ele esteja aqui. Algumas outras observações. Primeiro, tá vendo que esse eixo de simetria cruza com a minha parábola? O ponto em que os dois se cruzam é sempre o ponto mais extremo da minha parábola. É o cara que eu chamo de vértice. Tudo bem? Esse cara vai ser importante nas nossas próximas considerações. Agora vem cá. Tem alguns elementos desse gráfico que a gente vai precisar generalizar para todas as outras parábolas. E o primeiro deles é o seguinte. Quando a gente olha para essa parábola, ela tem bracinhos, certo? Que no desenho que a gente fez, no exemplo que a gente deu, eles estão virados para cima. Esses bracinhos, eles delimitam o que a gente chama de concavidade da parábola. Essa concavidade, ela pode estar virada para cima, como no caso do desenho que a gente fez, ou ela pode estar meio que de ponta cabeça e virada para baixo. E a parábola vai ter bracinhos para baixo. O que determina qual dos dois tipos de parábola a gente está vendo é o sinal desse cara, do coeficiente do x ao quadrado. Então essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Quando o meu azinho for um número positivo, a minha parábola tem concavidade para cima. Quando o meu azinho for um número negativo, a minha parábola tem concavidade para baixo. Beleza. Ó, essa parábola, não importa de onde, qual é a posição dela no plano, ela sempre vai cruzar com o eixo y. E veja, o ponto em que ela cruza com o eixo y é o ponto que tem x igual a 0. Então vamos ver interseções com os eixos, né? Para a gente nomear isso daqui. Para ela cruzar com o eixo y, ela precisa que o x seja igual a 0. Então repara o seguinte, se eu voltar na expressão da minha parábola e eu substituir o x por 0, porque todos os pontos do eixo y têm abscissa 0, eu vou ficar com a vezes 0 ao quadrado, esse a vai desaparecer, mais b vezes 0, qualquer coisa vezes 0 some também, sobrou só o czinho. Então, quando o x for 0, o y dessa parábola vai ser igual a esse czinho. O que indica aqui a interseção com o eixo y se dá no ponto 0, czinho. Tudo bem? O termo independente da expressão da função quadrática me diz onde é que o gráfico dessa parábola vai cruzar com o eixo y. E o cruzamento com o eixo x? Bom, o cruzamento com o eixo x, toda função, quando cruza com o eixo x, a gente chama esse ponto de cruzamento de raiz da função. Quando é que ela vai cruzar com a função? Quando o y for 0. Todos os pontos que ficam em cima do eixo x são pontos que têm ordenada igual a 0. Agora veja só, se eu for na expressão da função do segundo grau e eu trocar o y por 0, eu vou chegar numa equação do segundo grau. E o número de soluções dessa equação, o número de raízes dessa equação, agora a gente sabe de onde vem esse nome, certo? Raiz é a expressão que zera isso, e portanto faz o y da função ser igual a 0. Vai depender do delta dessa equação, certo? Então a gente define um delta
a partir dos coeficientes da função do segundo grau, que é b² menos 4ac. Se meu delta for positivo, essa função tem duas raízes distintas, ou seja, ela cruza o eixo x em dois pontos diferentes. Se o delta for 0, ela tem uma raiz dupla. O que isso quer dizer? Que ela cruza o eixo x em um único ponto. E se o delta for negativo, não tem raízes. A gente está trabalhando só com número real, certo? Essa coisa não tem raiz, não. Duas raízes diferentes. Quem são essas raízes? São as soluções da fórmula de Bhaskara aplicadas a essa equação do segundo grau. Então, tem uma raiz que é menos b menos raiz de delta sobre a, sobre 2a, perdão. E eu tenho outra raiz, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. No caso de delta igual a 0, eu quero que vocês observem o seguinte. Se eu vir na equação de Bhaskara que a gente escreveu aqui em cima e substituir o delta por 0 nesses dois casos, tanto no x1 quanto no x2, a expressão que vai sobrar depois dessa substituição vai ser idêntica para os dois casos. Então, o x1 e o x2, eles vão dar o mesmo resultado, que é menos b sobre 2a. Então, por isso que a gente chama de raiz dupla, né? Porque tanto o x1 quanto o x2, nesse caso, eles acabam chegando no mesmo resultado. Esse resultado ele é obtido duas vezes. Tudo bem? Agora, veja. O A vai determinar a concavidade da parábola. Se vai estar virada para cima ou se vai estar virada para baixo. O delta vai determinar quantos pontos de interseção existem entre a sua parábola e o eixo dos x's, certo? Quando a gente mistura essas duas possibilidades, esses dois coeficientes, a gente acaba tendo 6 formatos diferentes para o desenho dessa parábola. Então, eu vou colocar aqui as possibilidades de valor para o delta. Esse delta pode ser positivo. Esse delta pode ser nulo. Ou esse delta pode ser negativo. Eu vou colocar aqui os valores do meu azinho. O azinho pode ser positivo. O azinho pode ser negativo. E combinando esses valores, a gente vai montar uma tabela com todos os desenhos possíveis para uma função quadrática. Vem comigo para a gente preencher isso juntos. Então, veja só. O delta maior do que 0 vai ter uma parábola que cruza o eixo x em dois pontos distintos, certo? E tem concavidade para cima. Quando eu pego o azinho menor que 0, ela vai ter dois cruzamentos, mas agora com concavidade para baixo. Ó, vem cá. A parábola com concavidade para cima, ela tem mais ou menos esse desenho, certo? Para que ela tenha dois cruzamentos com o eixo x, o desenho que ela vai ter que fazer é uma coisa que é mais ou menos assim. Esse é o primeiro cruzamento com o eixo x e esse é o segundo cruzamento. Então, esse cara é quem eu chamei de primeira raiz, esse cara é o x1. Esse cara é quem eu chamei de segunda raiz, esse cara é o x2. Tudo bem? Então, dois cruzamentos, parábola com concavidade para cima. O ponto mais baixo da parábola é o cara que eu chamei de vértice. Então, está aqui o vértice da minha parábola. Beleza? Quando o azinho é menor que 0, é esse desenho de ponta cabeça. Então, veja, eu tenho duas raízes, que eu vou chamar de x1 e x2.
E aqui no meio das duas raízes tem o meu vértice. Tudo bem? Quando o delta é igual a zero e o azinho é positivo, eu tenho uma parábola que tem concavidade para cima e que cruza o eixo x em um único ponto. Pessoal, pensa o seguinte, vou pegar essa parábola e passear com ela pelo plano para cima e para baixo. O único jeito de essa parábola só encostar no eixo x é se esse vértice estiver exatamente em cima do eixo. Porque ela desce, esbarra a bundinha no eixo x e volta a subir. Então o desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. Então repara, o ponto de cruzamento da esquerda e da direita são iguais, por isso a raiz é dupla, certo? O x1 e o x2 dão o mesmo negócio. E esse mesmo ponto que é a raiz é o vértice da função. Tudo bem? Esse cara vai ser o mesmo desenho de ponta cabeça. Então vai ser uma coisa assim, ó. x1 e x2 são o mesmo ponto, que inclusive é o vértice da função, quando ela tem a concavidade para baixo, perdão. Aí o vértice é o ponto mais alto da parábola, né? Se a parábola não encosta no eixo x, se ela não tem cruzamentos com o eixo das abscissas, é porque ela faz essa volta antes de chegar no eixo. Então ela não cruza nenhuma vez, certo? Ela não tem pontos de interseção. Ó, se o azinho for negativo, é o mesmo desenho só que para baixo. Beleza? Então, delta ser negativo significa que a parábola não chega a cruzar com o eixo. Delta ser igual a zero significa que a parábola tangencia o eixo, ela rela no eixo e volta a subir. E delta maior que zero significa que ela cruza o eixo, certo? Ela atravessa o eixo e aí ela passa uma vez pelo eixo na ida e outra vez na volta. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhadinha antes de chegar no exercício 1. Tem só uma última coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre o vértice dessa função. Quando eu olho para o vértice, esse vértice, sendo um ponto do plano cartesiano, pessoal, esse vértice ele tem coordenadas, né? Essa apostila é um pouquinho rebelde, né? Então vamos lá. Quando eu olho para o vértice da parábola, ele sendo um ponto do plano cartesiano, ele tem coordenadas. Então, ó, imagina que eu vá desenhar uma função do segundo grau, que ela seja mais ou menos assim, ó. Então aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. Como ela tem concavidade para baixo, o eixo é o ponto, o vértice, perdão, é o ponto mais alto da parábola, esse cara aqui, ó. É por onde o eixo de simetria passa, certo? E ele sendo um ponto do plano cartesiano, esse vértice ele tem coordenadas. Ele tem uma ordenada y, que eu vou chamar de y do vértice, e ele tem uma abscissa x, que eu vou chamar de x do vértice. Eu preciso saber encontrar essas coordenadas do vértice. E existem maneiras de a gente chegar nelas. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, a gente consegue encontrá-lo por meio dos coeficientes da função, certo? E y do vértice pode ser encontrado fazendo menos delta sobre 4a. Agora, tem um outro jeito um pouco mais roubado de a gente chegar no valor desse x do vértice também. Gente, não existe um eixo de simetria aqui, então essa figura é inteirinha espelhada. Tudo que acontece para a direita do eixo de simetria acontece para a esquerda. Essa parábola tem duas raízes, não tem? Ela tem uma raiz para a esquerda, que eu vou chamar de x1, e ela tem uma raiz para a direita, que eu vou chamar de x2.
Essas raízes, elas têm que estar igualmente espaçadas em relação ao eixo de simetria, porque elas são simétricas. Isso quer dizer que o eixo de simetria, que como vocês podem ver, ele passa exatamente pelo x do vértice, está exatamente no meio das raízes. Eu posso calcular, portanto, esse x do vértice de uma maneira alternativa, vamos dizer assim, tirando a média das duas raízes. Ele é o ponto que está no meio das duas raízes. Perfeito? Então esse é um outro jeito de eu enxergar, usando aí para facilitar a minha vida, o fato de que a parábola é uma figura simétrica. Pessoal, exercício 1, então. É um exercício do Enem, e ele fala o seguinte: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola em mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Então o vértice está em cima do eixo y, certo? Obteve a seguinte equação para a parábola: y é igual a 9 menos x quadrado. Então a equação é y igual a 9 menos x quadrado. Ó, o termo independente dessa equação, pessoal, que é o 9, certo? O czinho da equação, ele determina onde é que essa parábola cruza o eixo y, o eixo das ordenadas. Como esse cara é 9, quer dizer que o ponto de cruzamento da parábola com o eixo y se dá em y igual a 9. Já dá pra gente perceber isso daí. E aí ele falou que x e y são medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então vamos por partes. Primeiro eu preciso desenhar o gráfico dessa parábola para que eu consiga perceber qual é essa altura de que ele está falando e qual é a base da qual ele está falando. Gente, vamos lá. Para eu calcular, para eu conseguir desenhar a parábola, duas informações são relevantes para mim. Onde fica o vértice, certo? E quais são as minhas raízes. Então, o vértice, que fica em cima do eixo y, porque o exercício me disse isso, eu posso calcular calculando a interseção da parábola com o eixo y. A interseção da parábola com o eixo y se dá quando x for 0. E isso vai acontecer, ó, substituindo ali no y igual a 9. A gente já tinha conversado isso, o czinho da função me diz onde é que ela cruza com o eixo y. Em seguida, a gente vai calcular as raízes dessa parábola ou as interseções com o eixo x. Bom, raiz é quando o y for 0, né? Porque todo ponto que está em cima do eixo x tem ordenada igual a 0. Se o y for 0, eu tenho 0 igual, a 9 menos x quadrado. Bom, passo o x quadrado para lá, vai ficar x quadrado igual a 9. E daqui eu tiro que o x tem que ser mais ou menos 3. Então tem duas raízes, né? Uma raiz quando o x for 3 e outra raiz quando o x for menos 3. Lembrando que eu estou falando de pontos que tem y igual a 0, certo? Então o desenho desse negócio eu não vou fazer em escala, mas ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Menos 3 vai ser a raiz para a esquerda, 3 vai ser a raiz da direita. Essa parábola ela sobe até o 9. E aqui é onde a nossa escala vai falhar, mas o que importa é o que está registrado, né? Não o nosso desenho. Ó, a minha parábola está para cá. A minha parábola está para cá.
O que o exercício disse? Vamos lá, conseguir desenhar. Vamos voltar para o enunciado. Ó, sabe-se que a área sob uma parábola como essa, então o túnel é esse túnel aqui. Ele falou que o eixo X está representando o nível do solo, certo? O concreto que vai barrar o túnel, ele tem o formato dessa parábola. Então o túnel vai ser toda essa região interna. Ele falou que a área sob uma parábola como essa, ou seja, essa área interna, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são iguais à base e à altura da entrada do túnel. Bom, a base desse negócio, ela vai desde o -3 até o 3. Então, a base é de 6 unidades, né? Enquanto a altura, ó, pega desde a base do túnel até aquele 9. A altura é de 9. Tudo bem? Ele falou que a área desse túnel corresponde a 2/3 da área do retângulo, que tem exatamente essa base e essa altura. Bom, vamos calcular então. A área disso vai ser 2/3 a área do retângulo, que tem essa base e essa altura. Bom, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então dá para eu cortar esse 3 com esse 9. E aí a minha área vai ficar 2 vezes 6 vezes 3. 2 vezes 6 é 12, vezes 3, 36 metros quadrados. Tudo bem? A alternativa que corresponde a isso é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. A gente continua esse assunto na aula 21, que a gente vai fazer mais exercícios envolvendo a expressão de função quadrática. Foi um prazer. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima. Fechou? Quanto tempo deu esse, Márcio? Ah, não foi nem muito grande nem muito pequeno. Tá ótimo.